Oi, Sônia, desculpa. Tudo bem? Não, eu já estava aqui enchendo, já não sabia o que falar. O pessoal tá vendo pausa TPM, eu estou aqui enrolando. Eu falei, já vou começar a falar qualquer coisa. Tudo bem? Nossa, Saudade. Um boa abraço noite. virtual. Gente, tá aí a Andréia, pessoa muito querida da medicina chinesa, vem aqui falar com a gente sobre os ciclos, né, da mulher. E uma parceirona, a gente se conheceu lá em São Paulo, na Sociedade Taoísta, né, de São Paulo. Seguimos o taoísmo. E ela também faz atendimento no Espaço Jai. Ela é de São Paulo, mora lá e ela tem pacientes, né, no Rio de Janeiro. E ela tem vindo, né, agora nesse período de quarentena, ela está suspensa, mas ela vem uma vez por mês para atender os pacientes dela no Rio de Janeiro e atende lá no Espaço de Aia. Ela também me orientou, né, conheci a Andréia também, e ela fez uma orientação também alimentar para mim dentro da medicina chinesa, maravilhosa, muito bom. E hoje eu convidei para ela vir aqui para dar uma força aí e conversar um pouquinho com a gente. Fala aí, André, agora se apresente. Prazer você Então, estar tá aqui, bom. viu? Muito bom. Muito boa noite, Sônia. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Sejam todos muito bem-vindos e fiquem à vontade também para participar da nossa live. Temos duas aqui, mas também temos pessoas assistindo, então podem participar também, conversando aqui com a gente, tá? Então, o tema da live hoje é os ciclos da vida da mulher, né? E é interessante porque, assim, nossa, eu tô com 35 anos, né? E eu tô vivendo isso cada vez mais forte dentro de mim. É muito legal poder contribuir com as pessoas aquilo também que a gente está vivendo, né? De conhecimento, de transformação. E eu tenho visto mesmo muitas mulheres, assim, sofrendo com esses ciclos, né? Muitas vezes as mulheres não aceitam as mudanças de fase, de repente até a Sônia deve ter visto no consultório também, né? Sim, Mulheres que de repente entram na pausa e não estão aceitando essa mudança que está acontecendo no corpo. Às vezes a menina é adolescente, é uma jovem que está, né, nos primeiros anos aí da menarca, da primeira menstruação. E aí, e tudo isso envolve várias transformações no corpo da mulher, né? E isso exige, então, um pouquinho de adaptação, né? Essa adaptação, na visão da medicina chinesa, ela é entendida como ciclos de 7 anos. Eu não sei se o pessoal que está assistindo já ouviu falar. A Sônia conhece, porque ela conhece a medicina chinesa, né? E uma das coisas que a gente mais aprende sobre a saúde da mulher é quanto a esses ciclos, né? Então, os chineses explicam que a cada 7 anos o corpo da mulher passa por transformações realmente que são marcantes e elas marcam aí dentro de 7 anos, e o corpo dos homens muda a cada 8 anos. Então, vocês veem que o dos homens é um pouquinho mais lento, a mulher geralmente é um pouquinho mais acelerada nesse tempo, nesse ritmo de transformação. As transformações, embora a gente esteja acostumado a ver a transformação no corpo, né, de repente com menopausa, com menstruação, ou ausência de menstruação, essas transformações podem aparecer no corpo, mas elas também envolvem a nossa mente e o nosso espírito. Então, quando a gente passa por uma mudança dessa, de 7 em 7 anos, é todo um movimento na vida que acaba trazendo essa mudança. Então, a gente tem mudanças na psique, tem mudanças no nosso espírito, e isso tudo é muito gostoso quando a gente consegue perceber a mudança desse ciclo e, de alguma forma, também se adaptar, porque aí a gente pode aprender mais, né, Sônia? Pode ficar sem sim, esse sofrimento de uma fase para outra, né? Tudo bem até aqui? tudo ótimo. Então tá bom. Eu vou continuar falando, qualquer coisa vocês me interrompem então. Então, assim, do 0 aos 7 anos,
a gente tem, assim, todos esses ciclos de 7 anos, eles são regidos pelos 5 elementos da medicina chinesa, né? Que a gente vai encontrar, então, primavera, verão, outono, inverno, ou seja, madeira, fogo, terra e água, tá? Água, água, terra, metal e água, né? Esses 5 elementos, eles estarão presentes ao longo de toda a nossa vida. Então, é assim, do 0 aos 7 anos, a gente tem uma manifestação do elemento madeira, né? Por que o elemento madeira? Antes, quando a gente estava lá no útero da nossa mãe, a gente estava no momento de água, a gente estava naquele momento confortável, quentinho, silencioso, né? Protegido. E depois do parto, né? Depois do nosso nascimento, a gente adentra o movimento madeira, que é um movimento de expansão. E a partir daí, o que que você tem? Você tem o bebê que vai crescer e vai se tornar uma criança, né? Então, do 0 até os 14 anos, a criança está vivendo um momento de madeira. Então, é um momento de expansão, é um momento de criatividade. Você vê que as crianças, elas têm muita energia, elas são espontâneas, né? As crianças, elas têm alguma dificuldade de alguma forma com o controle, muitas vezes ela aprende a lidar com o controle, mas ela não chega sabendo assim, né? Ela é ensinada, educada pelos pais. E esse momento de madeira, ele traz muitos ensinamentos também, né? Com relação à paciência, à flexibilidade, à assertividade. Então, esse período do 0 aos 7 e depois do 7 aos 14 indicam, né, esse movimento de crescimento, de expansão. Isso é uma característica muito forte do elemento madeira. O elemento madeira está relacionado na medicina chinesa com o fígado. E o fígado, dentro dos nossos órgãos internos, é o órgão que ajuda na regulação da nossa menstruação. Então, é ele que vai dar o tom, vamos falar assim, da nossa menstruação, dizendo se ela está regular ou não. Então, a nossa menstruação está muito relacionada à saúde do fígado. Então, muitas vezes, até na acupuntura, né, quando a gente vai tratar do ciclo menstrual da mulher, a gente vai utilizar pontos de fígado, né, que os acupunturistas que estão assistindo vão confirmar. E aí é dessa maneira que a gente olha. Então, primeiro a gente olha a função do fígado. E por que eu estou falando dele? Porque justamente no movimento madeira é que surge a primeira menstruação, ou seja, o primeiro ciclo mais marcante da saúde íntima da mulher, que é esse período aí dos 7 aos 14 anos. Então, naturalmente, se espera que a menarca, né, que é a primeira menstruação da mulher, chegue no momento do elemento madeira, que é do 0 até os 14 anos. Em algum momento ali, normalmente, lógico, dos 10 anos em diante, já começa, o corpo da mulher já vai passando por transformações. O fígado também é responsável por pela síntese de uma série de hormônios no nosso corpo. Então, o corpo vai mudando, né? Os hormônios, eles vão sinalizando essas transformações. E aí a mulher tem a primeira menstruação. E muitas mulheres não recebem, assim, a recomendação adequada quando elas têm a primeira menstruação. Então, elas muitas vezes têm medo, né, Sônia? Elas têm Sim. medo, elas têm insegurança, elas não sabem lidar, acham que vão sentir dores. E muitas vezes as dores até acompanham as mulheres, né? Ou jovens, por exemplo. Mas as dores não fazem parte do ciclo menstrual. A gente tem que lembrar que ter dor não é normal, né? Então, ter dor de cabeça não é normal. Ter tontura também não, né? Então, é muito importante que desde lá do começo a gente já vá observando como que o nosso corpo reage a esse momento, né? E pode ser que os primeiros ciclos sejam, como é que eu falo? Irregulares, quando a mulher tem as primeiras menstruações? Sim, mas depois o corpo tende, né, a regular esse processo. Então, a gente normalmente tem uma menstruação que ela é regular, né? Um ciclo, aliás, que é regular. Como é que eu sei que meu ciclo é regular? Esse ciclo precisa durar de 26 a 32 dias, no máximo. Se ele passa, depois que você contou, ele passa de 32 dias, aí pode ser que ele já vá atrasar nesse tempo.
Então, tem toda uma explicação muito clara dentro da visão da medicina chinesa de como que funciona o nosso ciclo, né? E isso está, então, muito relacionado às funções dos órgãos internos e principalmente do fígado. E aí, outra fase que a mulher passa é do elemento fogo, ou seja, depois ela cresceu mais um pouquinho, né? Ela do 0 aos 14 estava no elemento madeira, dos 14 aos 21, ela adentra no momento do elemento fogo, né? Elemento fogo, na medicina chinesa, é o elemento do espírito, da nossa consciência, da nossa mente, né? Tanto que o sentimento que traduz o elemento fogo é a alegria, é o entusiasmo. Então, olha que legal. A gente está ali no momento dos 14 até os 14 aos 21, que é o primeiro momento do elemento fogo, e depois dos 21 aos 28. Então, essa fase, então, dos 14 até os 28, é uma fase de intensa alegria na mulher. Então, normalmente, se espera que as pessoas estejam felizes, que elas estejam bem, que elas estejam abertas para se relacionar, porque justamente o elemento fogo é o elemento do coração. Então, é o elemento que a gente que vai impulsionar essa mulher a se relacionar. E esse é o melhor período, na verdade, para ela se tornar mãe. Hoje em dia, a gente vê que as mulheres estão se tornando mãe mais tarde, né? É muito comum. Porém, se a gente for pensar dentro da nossa fisiologia, né, o momento dos 21 anos até os 28 é realmente assim o período mais saudável para a mulher realmente ter uma gestação. Depois me contem aqui as mães quando tiverem um bebê. Mas esse é o momento realmente que a gente vai se sentir mais fértil, mais saudável e também mais aberta para se relacionar com alguém. Não é à toa que muitos casamentos acontecem antes dos 30 anos, né, Sônia? Sim. Isso é bem comum mesmo. E aí, depois então dos 21 aos 28, a gente teve o momento do elemento fogo, dos 28 aos 35 e dos 35 aos 42, a gente tem dois ciclos de 7 anos que correspondem ao elemento metal, na visão da medicina chinesa, que é o outono, né? Então você percebe que no outono é o período que a gente está agora, né? Que é essa estação. O outono, qual que é a diferença dele do verão? O outono já pede um pouco mais de recolhimento, né? E pede também que a gente possa olhar um pouco mais para dentro. Então, é um movimento que sai do yang, né? Do ambiente externo e a gente olha para dentro. Então, dos 28 aos 35, a mulher naturalmente começa a se questionar e perguntar qual é o propósito de vida, qual é o caminho que ela deveria estar seguindo. Ela começa a se questionar se ela realmente casou com o homem da vida dela, ou se ela está feliz com os filhos. Nesse momento, a mulher que de repente não está feliz no trabalho vai começar a repensar se é aquele trabalho que ela gostaria de ficar o resto da vida ou não, né? Isso coincide até na astrologia com o retorno de Saturno, que a gente fala muito, né? Ou seja, é um momento de questionamento da nossa maturidade, das nossas conquistas. E esse momento de metal é justamente isso. O elemento metal, ele fala do quê? Dos minerais, né? E os minerais estão aonde? Eles estão debaixo do solo ou eles estão lá no fundo do mar. Então, os minerais a gente leva um tempo para encontrar. Ele está lá no interior, né? E da mesma forma, no nosso corpo, no nosso ser, é assim que funciona. Então, quando chega dos 28 aos 35, a mulher ela vai se questionar e se perguntar quais são os valores dela, o que que é importante para a vida dela. Ela vai se perguntar do que ela gosta. E muitas vezes, se essa mulher não tiver trabalhado a sua autoestima, sua autoimagem, ou aquilo que ela gosta, que ela encontra sentido e significado, o que que vai acontecer? Nesse momento, ela pode se questionar muito, né? Pode ficar no momento assim de angústia, né? Vai querer buscar saída, e ela vai partir para o autoconhecimento. Então a gente vê muita gente assim, você deve ter tá vendo isso no consultório também, ou de repente no seu ramo social. Muitas mulheres nessa faixa de idade começam
a buscar terapias, autoconhecimento, psicólogo, né? Para se conhecer e de repente mudar a rota ou fazer alguma transformação que ela está querendo. Tá ficando claro isso para vocês? Tudo bem? Não sei se Eu estou tá. achando ótimo, estou achando claríssimo. Estou É, gostando porque muito. faz muito sentido mesmo com a nossa vida, né? Parece que a gente já pensa assim, mas será que a vida de todo mundo é igual? Não é que é igual, né? Cada um tem uma vida única. Mas esses ciclos, eles acompanham, novamente vou repetir, eles acompanham o nosso estado fisiológico, né? Biológico também, e as transformações da mente mesmo, né? A adaptação da nossa psique ao ambiente em que a gente vive. Então, muitas vezes, a gente tá, por exemplo, quando chega dos 28 aos 35, tem muita mudança de amizade, ciclo de amigos, pode ser que você queira mudar de casa, ou então aquele ciclo de amigos que você sempre teve, de repente você não se encaixa mais. Por quê? Porque você já está vivenciando uma transformação, uma mudança de pensamento, uma nova necessidade, e tá tudo certo da mesma forma, não tem problema nenhum. O mais importante é que a gente busque a nossa felicidade, a nossa realização, né? Isso é o que 28 aos 35. Chega dos 35 aos 42, ela vai buscar uma realização maior. Então, muitas vezes, essa mulher ela quer ser mãe, ou ela já está começando a cuidar dos filhos, né? E ela encontra realmente um sentido e significado na maternidade. Ou, de repente, se ela tiver num casamento infeliz, ela vai realmente ter mais coragem para se separar, né? Encontrar um outro caminho, um novo amor. Então, dos 35 aos 42, é um período realmente de uma maturidade na vida da mulher. E aí, quando ela passa, então, dos 42 em diante, ela entra no momento que é de água, né? Que novamente a gente volta aí para o elemento água, do qual a gente nasceu. Se a gente fizer a conta aí de 7 vezes 7, vai dar 49, né? Quem lembra de matemática sabe que é 49. E aí, 49 é o marco na vida da mulher onde entra o climatério, que vai dar consequência aí à menopausa, que é a última menstruação da mulher. E aí ela tem aí a cessação total do ciclo. Então, esse momento do elemento água, o que está dizendo? Está dizendo que o seu corpo está passando por uma transformação, né? Em que o seu sistema reprodutivo ele entra em declínio. Isso é natural, é uma condição que é energética, que é fisiológica. E por que ele entra em declínio? Justamente para poupar a nossa saúde. Porque se a gente continuasse menstruando até os 100 anos, por exemplo, a gente ia perder muito da nossa vitalidade, muito da nossa saúde, o corpo não ia aguentar. Então, quando a gente tenta prolongar isso de uma forma artificial, pode ser que a gente possa exaurir o nosso corpo, estressar o corpo, né? E na visão da medicina chinesa, isso não é muito bem visto, né? Porque o que a gente mais valoriza são os ciclos mesmo da natureza, é, porque a gente vê que quando o corpo flui de maneira natural, tá tudo certo, né? Não tem nada de errado quando a gente passa pelos ciclos. O mais importante é a gente conseguir essa adaptação, né? A natureza se adapta, e por que não aprender com a natureza para que a gente possa se adaptar também? Então, isso é muito rico na medicina chinesa, né? Tudo é inspirado na natureza, e a gente vê muito hoje em dia que a modernidade acaba querendo mudar a nossa fisiologia, mudar o nosso corpo e trazer elementos muito artificiais para a nossa vida. E aí o que está acontecendo é que a gente também está perdendo vida, né? E isso também está gerando estresse, está gerando dores, está gerando muito mal-estar, porque foge da nossa natureza inicial. Tudo que foge da nossa natureza gera um sofrimento, seja no corpo físico, seja no corpo mental, espiritual. E o mais importante é a gente, então, aprender com esses ciclos, né? E justamente o momento do elemento água é um momento, então, que a mulher está se preparando para a chegada da menopausa e ela vai se encontrar, na verdade, com a própria sabedoria.
Então, é um momento que ela vai ficar um pouco mais reclusa, de repente, da sociedade, em algum nível, né? Muitas vezes ela começa a aposentar, ou ela se retira um pouco das atividades, ou os filhos saem de casa e ela vai ficar um pouco mais sozinha com o marido, né? Então, tem um movimento um pouco mais de recolhimento também. E esse é o momento, então, também dela valorizar toda a caminhada que ela teve. Isso não significa que a caminhada terminou, não, mas que nesse momento ela já acumulou um pouco mais de sabedoria, ela é uma anciã, uma jovem anciã, até porque 42 ela não está envelhecida, ela está bem, mas é um momento de já recolher um pouco do que foi feito e falar, puxa vida, olha quanta coisa legal eu fiz, olha quanta coisa boa eu pude compartilhar na minha vida. Então isso tem um valor, né? E quando ela consegue dar valor para isso, ela encontra sentido e significado nas transformações, né? O que acontece muitas vezes, e que você também deve ver isso de repente no consultório, Sônia, é que as mulheres não estão dando valor, né? À própria caminhada, ao próprio talento, às conquistas, né? E as Sim, eu conquistas, acho que a elas gente tem muito uma questão da ditadura da beleza, né? Então, na verdade, é uma também sociedade que valoriza muito a juventude, então isso cria um conflito, praticamente uma é, violência. De você, numa idade que você é está no recolhimento, você tem que estar para fora, né? Quer dizer, é uma exatamente. contramão, um contrafluxo, né, da natureza. Isso, exatamente. E a mulher que não encontra esse valor interno, ela vai nessa onda da sociedade. E aí ela Sim. sofre muito, né? Sim, exatamente como você colocou, acho que foi muito interessante para essa fase da menopausa, da reposição hormonal para a mulher menstruar, né, mais tempo do que o corpo dela suportaria, vamos dizer assim, dentro de da natureza, da própria natureza, né? Então, ela psicologicamente ela não pode envelhecer, né? Entre aspas. Ela tem que, né, É, contemplar uma juventude que não tem nada a ver com vitalidade, né? E se transforma em exatamente. doença. Sim, justamente, porque ela vai exaurindo o corpo. Se a gente for lembrar, o sangue é o elemento mais nutritivo que a gente tem no corpo. Então, a perda de sangue todos os meses, ela leva a um nível de fraqueza dessa mulher. Claro que é normal, é natural a gente menstruar. E por isso a gente precisa se alimentar bem em todos esses ciclos para que a gente fique, né, saudável, fique forte e aguente o tranco. Mas o que é interessante é que justamente a menstruação é para que essa mulher conserve o sangue, né? E esse sangue é importante para a vitalidade dela ao longo do restante da vida que ela tiver, né? E outra coisa que é interessante que os chineses explicam é que o sangue é a raiz da mente. Olha só. E aí o que acontece? Quando a gente conserva o sangue e não elimina, como é o caso da menopausa, tem uma pergunta que eu já leio. Quando a gente conserva esse sangue, a gente consegue, então, preservar a nossa mente, né? E validar também o nosso conhecimento, a nossa sabedoria. Então, isso é muito saudável, muito valioso, né? Então, é o momento de tirar a concentração, né, lá de baixo e trazer para cima. Essa sabedoria, ela vai ficar ali no nosso Shen, no nosso interior. E é dessa maneira, então, que a gente vai começar a partilhar as coisas da nossa vida, no nível mais espiritual. Olha Uma só, coisa que eu muito legal. percebo no consultório, né, do ponto de vista psicológico, em muitas mulheres, é essa associação da menstruação com a procriação e sexualidade, quando não tem nada a ver, né? Então, muitas mulheres elas têm medo da menopausa por achar que com a menopausa também o declínio da libido, né? Vai acontecer um declínio na libido. Então, as mulheres Entendi. tentam fugir da menopausa porque muitas fazem essa associação, eu percebo isso. É como se a vida sexual tivesse que terminar ali, em decorrência da menopausa, Exatamente. né? E ela não termina aí. E olha, Claro. vou ser sincera com vocês e falar um detalhe, né? Os homens,
Enquanto a mulher perde yin, os homens perdem yang. Ou seja, os homens vão perdendo vitalidade ao longo da vida. Então, esse homem que tem 70 anos e ele acha que ele é o João Valente, isso não é real, sabe? Então, às vezes, a mulher, ela tem medo de repente, não acompanhar esse homem, mas pode ter certeza que, às vezes, o homem que não acompanha a mulher. Então, não tenhamos medo Contrário. disso, né? E outra coisa que é assim, a sexualidade, ela vai mudando também, né? Então, de repente, esse é o momento também de agir com mais qualidade, menos quantidade, né? Então, valorizar, de repente, os pequenos momentos de intimidade também pode trazer muito prazer à mulher. Então, são transformações que a gente precisa estar aberto para aproveitar. E se ela aproveitar, ela vai encontrar muita coisa, né? E com relação à TPM, qual é a TPM, visão da eu medicina explico, eu chinesa? explico. Eu vou explicar já. É que Oi? tinha uma pergunta que eu acho que é pela pílula. Posso Tinha responder aqui só a alguém pergunta? que perguntou, eu anotei aqui, uma pergunta Aham. sobre o uso de anticoncepcional por tempo prolongado, 15 anos, por exemplo, foi um período aqui. Então. Eu vou responder essas duas perguntas então já de uma vez. Na visão da medicina chinesa, gente, isso não é uma visão minha, tá? Não foi eu que escolhi. É uma visão antiga, milenária, que é muito seguida completamente até hoje, né, em diversos países, principalmente a China. A pílula anticoncepcional, o que acontece? Ela gera um mecanismo, uma informação para o nosso corpo, né? E ela altera o nosso ciclo menstrual de alguma forma. Como é que eu falo? Ela atrapalha, na verdade, o nosso processo de ovulação em algum nível, vamos falar assim. E essa mensagem que ela traz para o corpo, ela agride, na verdade, a função de fluir, de fazer fluir o nosso fígado. Ou seja, ela, traduzindo em miúdos, ela gera estagnação do ti do fígado. Então, ela altera o nosso ciclo em algum nível e compromete essa fluidez natural do ti do fígado. O fígado é um órgão do nosso corpo, então, que conduz o nosso ciclo menstrual. E a função principal do fígado é o que a gente fala de livre fluxo do Qi. Então, se o fígado está saudável, você tem um Qi fluindo no seu corpo como um todo, você não tem dores e você tem um ciclo regular. Isso é o certo, é o correto, né? E se você toma a pílula, o que acontece é que você vai induzindo esse fígado a ficar com estagnação do Qi. E aí, se você toma a pílula, então, por 15 anos, você vai ter um fígado muito tóxico e muito irregular. Então, isso vai gerar estagnação do Ti, vai comprometer a fertilidade dessa mulher e vai trazer consequências tanto a nível físico quanto mental para a saúde da mulher. Você poderia explicar, Mas... porque tem algumas pessoas que talvez não entendam o que é o Qi. Ah, sim, sim. A energia. A gente vai falar que é a função do fígado. O fígado tem diversas funções no corpo, né? Então, quando eu falo que é o ti do fígado, é porque a função do fígado fica alterada. E só para lembrar, Ti é energia, é vitalidade. Mas no nosso corpo a gente vai entender como função. Então, se eu tenho energia para fazer as minhas atividades, eu tenho Ti, eu tenho energia. Ok. Se eu sei que enquanto eu estou falando com você aqui, os meus órgãos internos estão trabalhando, tudo certinho, eles têm função, eles têm Ti, eles têm energia. Por que que os nossos órgãos funcionam sem a gente mandar? Porque eles têm energia, porque eles têm função, entende? Então, essa função, ela pode ficar alterada com o uso da pílula. É isso que eu quis dizer, tá? TPM. Ficou Tem uma claro. galera aí esperando alguma informação sobre TPM. Tá, a TPM. Então, vamos lá. Antes da gente pensar, então, no TPM, a gente tem que pensar no ciclo no geral. O ciclo menstrual tem 4 fases. E a TPM corresponde à fase lútea, que é a última fase do ciclo menstrual. Só para a gente lembrar, então, TPM é tensão pré-menstrual. É o momento daquela semana antes da menstruação. Naquela semana antes da menstruação, seu corpo está se preparando
para que você menstrue. E aí, naquela semana, você tem ali um pico de atividade hormonal. Então, você tem liberação de TSH, você tem liberação de LH, você tem liberação de progesterona desde ali da ovulação. Então, esse pico de liberação de hormônios vai gerar uma hiperatividade na mulher, ela vai ficar um pouco mais quente e essa energia vai subir, tá? É como se fosse uma montanha-russa, que eu até falei isso outro dia numa live. O ciclo menstrual, ele é como se fosse uma montanha-russa. Então, quando ele começa, quando você está lá embaixo, na menstruação. Aí tem a fase pós-menstruação, você vai subindo. Depois tem a fase da ovulação, você continua subindo. Quando você está lá no topo, é a fase da TPM, a fase lútea, né? E aí, depois, quando vai chegar a menstruação, você tem um declínio bem forte. Então, você tem um declínio da secreção hormonal, da atividade hormonal. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que esse pico de hormônios que estão lá em cima também levam o nosso yang, a nossa energia lá para cima. Então, é um momento de intensa atividade que a mulher vai se sentir com mais energia. Muitas mulheres, a maioria, assim, quando a mulher tá bem, ela vai se sentir muito poderosa, autoconfiante e bem no período pré-menstrual. Ou seja, ela vai querer sair, ela vai querer se divertir, fazer atividade física, tá bem, tá feliz e vai para a vida. E aí vai chegar, de repente, nos dias seguintes, ela vai menstruar, vai se sentir um pouco mais cansada e vai recolher um pouco dessa energia. Só que o que acontece é que muitas mulheres ficam com a energia lá em cima e esse momento quando você tem a energia lá em cima, o que acontece é que esse é um momento muito transparente. Então, se a mulher estiver se sentindo frustrada, depressiva, chateada pelas semanas anteriores, no momento da TPM, que ela está com a emoção lá em cima, ela vai transparecer isso, entende? E aí as pessoas vão achar que ela tá nervosa, que ela tá irritada, de repente, ela fica muito mais honesta, muito mais sincera do que em outros momentos, porque ela tá com muita energia. E aí alguém fala uma coisa, ela já vai na lata e pode parecer que ela tá irritada, que ela tá frustrada, entende? Então, o que eu gosto de lembrar as pessoas é que a gente precisa lembrar que a TPM ela é um reflexo de todas as semanas que você teve naquele mês do ciclo menstrual. Então, como é que você estava lidando com as frustrações, com os sentimentos, com as emoções ao longo das semanas anteriores? Quando chegar na semana anterior da menstruação, isso vai emergir. É como se você levasse o lixo para o ventilador e aí vai espalhar. Entende? Agora, se você já estava bem nas semanas anteriores, na TPM você vai ter bastante energia e vai curtir, não vai ter sofrimento. Entende? Então, aquela energia ela vai ser boa para você fazer uma atividade física, para você fazer uma atividade artística, aquática, para você sair para a vida, se relacionar, fazer amor, fazer o que você tiver vontade. Entende? Agora, a mulher que reprimiu essa energia ou reprimiu suas emoções, esse é o momento que vai ficar exacerbado. E qual que é a cura mesmo para esse momento? Criatividade. Sempre, sempre, sempre. Então, fazer atividades criativas ao longo de todo o ciclo, em algum momento, né? Ela precisa encontrar uma via para se expressar. A mulher que cuidou das semanas anteriores com criatividade, fazendo algo que ela criasse, que seja a coisa mais simples do mundo, mas que levasse o nome dela, né? Uma criação própria, ela encontra ali um meio para se curar, para lidar com as suas emoções, né? E aí a TPM ela não fica tão difícil, tão complicada. Vocês entendem isso? Não sei se está claro, não sei se eu estou falando de uma forma Quer muito dizer, na confusa. verdade, nesse período, né, essa subida de energia ela vai potencializar as emoções que já estão latentes na pessoa, é isso? Isso, exatamente, exatamente. Tá. É. Então, a gente Tem um pode pico de entender a energia. TPM,
assim, uma TPM, um agravamento de alguns sintomas da TPM tem uma relação com a questão psíquica emocional da mulher, é isso? A gente pode pensar Isso, assim? exatamente. Uhum. Perfeito. Exatamente isso. Naturalmente, É. ela já vai ter mais energia e disposição, porque ela tem bastante liberação de hormônio, ela vai ficar mais quentinha e mais agitada. Porém, essa agitação pode ser positiva ou negativa. Tudo vai depender do que tiver no interior dela, É. né? Então, se Bacana essa, se isso. essa agitação, se ao longo das semanas eu fui trabalhando a minha criatividade, eu fui, né, criando, me envolvendo, enfim, me preenchendo de alguma maneira, chega no período da TPM, eu estou feliz, eu quero fazer acontecer. E que bom, né? Agora, se eu chegar na TP, no período, né, pré-menstrual, e eu não tiver criado, eu não tiver utilizado a minha energia, ela vai lá para cima e vai bater com outra Ah, pessoa. tem uma Vai pessoa bater de frente. perguntando, dizendo que não entendeu o que é criar alguma coisa que leva o nome. Sim, na verdade, assim, é gestar, Carla. É assim, a mulher, ela nasceu para gestar. Por isso que ela passa pelo momento da ovulação, né? Ah, André, mas todas as pessoas têm que ter filho? Não, não necessariamente. Mas a mulher, ela pode criar. Ela pode criar desenhos, ela pode criar quadros, ela pode criar plantas, ela pode criar animais, ela pode criar o que ela quiser, que seja mandala, qualquer coisa que leve o nome dela, né? De repente. E quando eu falo nome, é assim, no sentido, tipo assim, isso aqui foi eu que fiz. Olha só, que nem uma criança quando te dá um desenho, não importa se o desenho tá bonito, se tá feio, se tem o desenho correto. É dele, é dela. Ótimo, maravilhoso. Mais importante é você poder ter algo que você possa expressar. Essa expressão, ela pode vir através da escrita, através do desenho, do canto, de alguma meditação, de A dança tecido, também, né? entende? A dança também, né? Dança. A É. dança. O que quiser, exatamente. E uma coisa que a Clarissa sempre fala, né, no livro de Mulheres que Correm com os Lobos, é assim, que a gente agora, nessa vida moderna, a gente fica adiando muito esse momento da criatividade e adiando aquilo que a gente gosta, né? Isso é uma pena. O que ela está perguntando? Tudo que podemos Tudo que fazer. podemos fazer no dia a dia. Que expresse que queremos ir sem somos. Que expresse Só aquilo não que a gente entendi o quer. fim. A nossa voz no mundo. Isso. Perfeito. Tá? Uhum. Tá. Então, Então é assim, isso. Então, na na verdade, verdade, essa coisa está muito relacionado à expressão da pessoa, né? Da personalidade. A pessoa, quando ela expressa quem ela tem um espaço, né? Ela tem a voz dela, então ela está criando coisas dela, está existindo. Então, isso pode agravar em isso. pessoas que têm algum quadro depressivo, ansioso, ou que não estão bem emocionalmente, elas, né, elas estão se sentindo oprimidas e, de repente, não estão criando, né? Eu acho, Justamente essas pessoas que se sentem mal dessa maneira é porque elas não estão expressando aquilo que está no interior delas. Elas sim. não estão dando valor, vazão e de repente nem valor ao que está lá no interior, Ou às né? vezes não tem Todas as esse pessoas que espaço externo, né, de expressão. É, ou então ela foi reprimida, né? Ela foi impedida de se expressar, como acontece muito no Uhum. Oriente Médio, por exemplo. Essas mulheres ficam tristes, né? Porque elas não podem se expressar. E isso é uma coisa assim horrorosa mesmo, né? E ainda bem que a gente está num país que nos permite nos expressar, né? Ainda bem. Mas é isso, Agora, assim, Andréia, a gente uma poder coisa expressar o que a gente acredita. que eu queria, assim, até eu acho legal da gente falar, né? A gente está chegando, infelizmente, nós estamos chegando no final. Eu acho que essa visão, né, que a gente tem que você está deixando aqui para a gente, de olhar o todo da causa da TPM, da causa dos problemas de menopausa, para a gente não ficar só tratando sintoma, né? Porque senão a gente fica tomando, as É, mulheres ficam tomando remédio, remédio,
E um É, detalhezinho que eu acho que seria legal você, não sei, pelo menos eu penso, das pessoas entenderem a emoção que o fígado produz, né? Porque muitas das vezes tem raiva, tem frustração no sistema emocional da pessoa, e isso pode também afetar os ciclos menstruais, o ciclo menstrual da mulher. O que você acha disso? Você conseguiu me ouvir? Deu uma travada aí. Vamos ver se volta. Agora deu uma grande travada aí. Travou aqui para mim. Vocês estão ouvindo? Ou travou para vocês também? Tá, tudo agora bem? voltou. Posso continuar? Você chegou a me ouvir? Tá. Eu estava Você me ouvindo, ouviu? sim, perfeito. Aham, Então, a ideia era de falar um pouquinho sobre a emoção que o fígado produz. E, exato. Então é né, falar assim, um na pouquinho do verdade, tipo de emoção para as pessoas tentarem correlacionar, né, esse aspecto emocional com a alteração no ciclo menstrual. sim. Então é assim, cada um dos órgãos internos está relacionado a uma emoção, né? E o fígado está relacionado muito ao sentimento de assertividade e de raiva. Ou seja, ele é o órgão que, se ele não estiver bem, a gente vai sentir raiva de alguma forma, preso, tolhido, frustrado em algum nível, né? E em contrapartida, qual que é o remédio para isso, né? É a gente fazer fluir essa estagnação, ou seja, a gente se soltar. E nada melhor do que utilizar a criatividade para a gente se soltar. As melhores coisas que a gente faz pela nossa raiva é realmente deixar expressar. E essa expressão não precisa vir sob forma de briga e discussão, né? Ela pode ser canalizada através de uma atividade física, ela pode ser canalizada através de um movimento que traz isso para fora, né? Nem que você traga isso para a natureza, por exemplo, fica um tempo na natureza, mas deixa isso sair, extravasar, né? Porque quando aquilo fica ali preso, vai gerar uma estagnação do tecido fígado, que é o que a gente disse agora há pouco, né? É um momento que atrapalha a função do fígado e aí pode comprometer a nossa saúde. Não sei se ficou claro, mas o que eu quis dizer é para a gente cuidar mesmo desse sentimento de raiva. E a gente pode cuidar do nosso fígado, cultivando então nosso cuidado com o corpo, com a mente e com o espírito, né? A gente Com o corpo a gente pode pode também, comer alimentos naturais. a gente pode pensar também na frustração, além da raiva, também o sentimento de frustração. Sim, sim. Você sabe que a imagem do elemento madeira, que é o fígado, né? O fígado está ligado ao elemento madeira. O elemento madeira é Uhum. a árvore, é a planta. E a planta, ela sofre podas, mas ela continua a crescer. Então, quantas vezes na vida a gente sofre podas também, mas a gente precisa continuar, né? Sim, Então, quando a gente sente raiva e guarda aquilo, a gente está sofrendo uma poda e está impedindo que a gente cresça novamente. Isso atrapalha a condição do nosso fígado e do nosso elemento madeira, né? sim, E aí a gente vai ter consequências, né? claro. Então é importante Então, se abrir para os movimentos. nós estamos aqui há 8 minutos. Então, se a gente não fecha o Instagram, derruba a gente. Eu vou deixar essa live no IGTV para quem quiser assistir desde o começo. A Thaís, o pessoal está elogiando aqui, achando maravilhoso também, né? Acho incrível. Essa visão é maravilhosa, né, Andréia? Quando a gente começa a ter essa visão de um corpo energético, né? De processos de cura, a gente. A Carla está dizendo, a Poliana não queria que terminasse, mas você pode voltar aqui, nada impede de você voltar para continuar aí, né? Se você tiver disponibilidade, Sim, né?
que esse é um tema assim, Ah, bem faço muito interessante, rápido. né? E a gente tem trabalhado aqui no Espaço Jaya também com práticas meditativas, né? Ontem eu fiz até uma meditação taoísta com o pessoal aqui. Então, assim, Ai, adoro. a gente tem encontro todo dia, né? E a ideia é essa, da gente começar a abrir essa consciência do corpo energético, né, André? Porque a gente vive num mundo medicalizado. Não que o remédio seja ruim, mas para casos agudos, sim, né? Ó, o pessoal está pedindo para você voltar. Eu O volto, pessoal só está me pedindo chamar para que eu você volto. voltar. Então, então já está convidada. Primeira semana de junho já vou Combinado. acertar contigo para você voltar aqui. Que a nossa agenda de maio está fechada. Mas a primeira semana de junho, se você quiser, ó, para nós vai ser assim um presente, né? Andréia tem muita coisa para ensinar Perfeito. aí da medicina chinesa. Andréia, É você quer muito fazer um legal, pode fechamento? contribuir para a nossa saúde. Ah, Sim. eu quero Você agradecer a quer? oportunidade, mandar um beijo para quem está assistindo. E para quem ficou interessado nesse tema, eu lancei agora o meu curso Como Regular o Ciclo Menstrual, onde eu explico cada fase do ciclo e como tratar esses diversos desequilíbrios que acontecem. As informações estão lá no meu Instagram, o link também. E qualquer O dúvida, estou teu aqui. é terapia na mesa? Terapia Fala na aí o teu, mesa. teu Uhum. terapia na mesa, gente. Que se vocês Arroba, tiverem alguma arroba dúvida, terapia na mesa. arroba Arroba terapia na terapia na mesa. mesa. Tá, e se alguém tiver quiser alguma mais informação ou esquecer, é só mandar mensagem pro Instagram do Espaço de Aia que eu repasso a informação. Andréia, olha, muito obrigada Passou pela muito sua rápido. presença, foi maravilhoso. E com certeza, primeira semana de junho, se você topar, ó, o pessoal está querendo aqui, eu também topo, super top, tá bom? Muito obrigada. Sem dúvida, a gente se Gente, fala. Um beijo para valeu, vocês e tudo de até bom. mais. Até mais. Obrigada, pessoal, pela presença de vocês. E amanhã estaremos aqui às 7, meditação. Beijo. Tchau, Um beijo. tchau. Tchau, boa Tchau, noite, André. Sônia. Tchau.